11 horas, 6 minutinhos, acabou de virar 11h07. Pronto, 11h07, bom dia para você, valeu pela audiência. Começa a partir de agora, o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi, alerta de segurança Sicredi, fique atento ao golpe da falsa central, Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país, Prolar, administração e gestão de condomínios é na Prolar. Gente, muito bom dia. Quem está junto conosco aqui pode acessar, participar, interagir através dos meios aí de interatividade, entre eles o WhatsApp 999530616, do telefone 32209400. Para você que nos acompanha pelo rádio, as opções são 560M 79.9 no FM. Obrigada por essa companhia. Temos a Alexa, para quem tem esse dispositivo, nós temos uma parceria ali, né? Só chamar Alexa, toca a tua Rádio São Francisco e ela vai buscar a forma mais fácil de te entregar, melhor dizendo, esse conteúdo aí pelo rádio, enfim, pelos aplicativos. Nos aplicativos, @Rede Tua Rádio. Aliás, as entrevistas de hoje já estão lá em @Rede Tua Rádio. Nossos convidados tradicionais, o pessoal tem saudade, né? Semana passada a gente fez um programa de terça diferente lá no Hemocentro, mas as pessoas me perguntavam, e o Gasparim? E o Pablo? Próximo a gente vai levar junto. Por que não? Por que não, né? Pablo Carlotto e Ivanir Gasparim, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Que bom estarmos aqui com um clarão diferente nas ruas, né? Sim. Maravilhoso. Tomara, né? Embora quem ainda não saiu de casa, atenção, não se deixe enganar por esse clarão. Não se iluda. Porque tá friozinho lá fora, tem um vento chatinho, mas enfim... É algo que se promete por aí para a próxima semana, que é um pouquinho mais de sol. É isso aí. Gasparim. Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo. Que venha o sol, mas que continue o frio. Afinal de contas, para a nossa região, o melhor vendedor continua sendo o frio. Né? E a nossa economia vive disso, principalmente na Serra Gaúcha, né? Não é só Caxias, tá, Pablo? Eu acho que é toda a região, mas principalmente a Serra Gaúcha, a começar pela lenha, né? Até um bom vinho. E verdade. Uma massa com... gastronomia, né? Mas as roupas também, a gente vê que o segmento de vestuário deu uma aquecida. Eletroeletrônico, as pessoas compram, né? Aquecedores, enfim, chuveiro, troca o chuveiro, estraga tudo. E uma coisa importante, né, Beverly? Todas as regiões que são frias como a nossa, praticamente é primeiro mundo. Mas por quê? Porque nós precisamos guardar. Isso, a história nos mostra isso, né? E por que a gente fala que é o nosso melhor vendedor? Porque vamos pensar, né, uma senhora, né, ir num casamento esse fim de semana, né, você gasta milhares, pode ser 1.000, pode ser até, ali é o teto, né, mas se você for para uma região muito quente, o mesmo casamento com 100, R$200, você está bem vestida, né, então... E a vantagem que aqui é que você vai no instituto e você fica a noite toda com o seu, né, o seu enfeite, né? Mas na região muito quente, não dura nem para o retrato. Então, nós temos lado positivo, né? Então, vamos lá. A minha surpresa essa semana, rapidinho, né? Nem foi essa semana, foi a semana passada. Passando numa loja, me ofereceram um quentão. Na garrafa, assim, tal, tudo da loja e tal. E eu, né, elogiei para variar. E aí me disseram, mas é de caixinha. E eu disse, como assim de caixinha? Existe isso também? Tem. Aí a minha descoberta é o quentão de caixinha. Agora estou quase viciado em quentão de caixinha. Só compra o quentão de caixinha. São as facilidades do mundo moderno, né? É a modernidade, né? E outra, populariza melhor, né? O nosso vinho, o nosso quentão, né? Afinal de contas, você imagina nós fazendo um quentão e depois ter que queimar o álcool, né? Nós botamos fogo na cortina, né? Tu sabe, a gente já falou esses dias sobre essa questão do quentão de caixinha. Eu não tenho nada contra. Eu sou uma entusiasta das coisas que vêm para melhorar a vida das pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente tem que fazer só desse jeito, né? Eu ainda sinto falta daquela panela fervendo, aquele cheirinho de álcool, Gasparim, que a gente fica tonto só... Com canela. Aquele pedacinho de canela, de cravo. Detalhe, Bebe, nossa. Tem sem álcool e com álcool. Com álcool, certamente. Sem álcool, para mim, não quem né? É que criou isso sem álcool? Não tem graça, a história do gente. sagu sem vinho. Não tem graça. É isso, gente. Para mim, claro.
caro, Que né? deturpação Mas sabe é que essa? eu, quando eu fiz a pós-graduação, eu estudei o lançamento das caixinhas por leite. E eu estou falando com duas pessoas muito antigas aqui que estão contra a modernidade. Parece a mesma conversa quando diziam que quando iam botar o leite na caixinha ia O vinho estragar o tem que- gosto, né? Não Gasparinho, é, o não vinho tem que ser de estraga. garrafão, sabe por quê? Diz uma amiga minha, sabe por que tem que ser o vinho de garrafão, que é o melhor? Porque vem mais vinho. Vem mais, né? Quantidade, Vem mais um monte, né? É verdade. aí. Que a Já começa com garrafa- essa que a lógica, garrafa- né? Se tu abre uma garrafa, tu vai até o fim. Se tu abre um garrafão, por que não ir até o fim? Isso aí. É um convite, né? É um convite. Mas eu gosto do ritual, assim, de fazer, ficar apurando, aquilo vai reduzindo, aquele cheirinho. Mas, ok, acho que tem pra tudo. Gente, eu queria propor pra vocês hoje uma pauta, assim, um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz aqui nas terças-feiras, porque estava me dando conta que é mais do mesmo, né? Mas as duas pautas, elas convergem para, quem sabe, o mesmo lugar. Uma delas, eu vi no Instagram ontem à noite, vou segurar isso aqui porque isso aqui rende pauta, né? A questão do que é luxo. O que é luxo, né? A gente já falou do que é, o que é fino, o que é elegante, né? O que é uma elegância, o que é ser elegante. Mas hoje eu quero falar do luxo. O que é luxo, né? E aí lá no Instagram tinha assim, ó, luxo. De acordo com a sociedade, assim, no geral, luxo é ter um carrão, produtos caros, um estilo de vida luxuoso e ostentar, a ostentação. Isso seria a categoria do que as pessoas no geral entendem por luxo. Mas o que realmente é o luxo? É manhã sem pressa, liberdade de escolha, uma boa noite de sono, mente em paz, dia calmo, estar presente, pessoas que você ama e pessoas que te amam de volta. Claro, essa foi a perspectiva de quem postou lá, que foi o Marcelo Horta. Postou isso, na perspectiva dele, isso era luxo, coisas que o dinheiro não compra. Luxo são coisas que o dinheiro não compra. E eu fiquei pensando aqui, o que é luxo pra gente hoje em dia, né? Claro que cada um no seu lugar, com as suas vivências, com as suas experiências. Você que tá escutando aí em casa, né? O que é luxo para o que vocês... Nossa, isso aqui pra mim é luxo puro, né? Quando você me passou o tema da casa, né? Eu fui para cima, mas eu... Foi até no dicionário pesquisar. Não, mas O assim, que era luxo. na verdade, isso sempre... Até porque quando a gente leciona administração de vendas, a gente fala lá de produtos luxo, né? Mas luxo... O público A. O público A. Mas assim, não é... Na verdade, se você analisar, e aí tem que entender que luxo não é oposto de pobreza. Luxo depende, é a tua satisfação, né? E por que a gente leciona isso? Porque se você perguntar no coletivo, é a primeira definição que você colocou aí, é carro de luxo, etc. Não é verdade. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas que têm tudo não precisam, às vezes, mostrar o que têm. Então, satisfaz muito mais, não sei se existe muito mais, né, para falar, mas assim, ó, por exemplo, você como vendedor de uma loja ou produtor de algum produto, é muito mais importante você imagina alguém guardar o dinheiro durante anos para comprar um tênis de marca. Então, a satisfação, e quem compra, às vezes, o produto de luxo, né, é comprar algo acima das suas condições econômicas. Mas tem todo o outro lado da satisfação, ou seja, para você satisfazer o ego, às vezes, de uma pessoa, é muito mais importante, às vezes, um tênis usado, do que propriamente, com marca, do que propriamente alguém que vai ganhar um carro de luxo. Então, o seguinte, o luxo, em princípio, se você pensar na economia, tá? Eu estou falando na economia, na loja, na fábrica, certo? Não é necessariamente o oposto de pobreza. Não é entendeu? Então, mas é oposto. E aí, eu lembro, né? É vulgar. Você coloca ali, por exemplo, as primeiras definições, por exemplo, o novo rico, né? Então, existe o luxo para o novo rico. Quem esbanja, quem compra essas loucuras, né? É que nem tem agora os youtubers. Para que mostrar aquele carrão? Para que mostrar aquela lancha? A pessoa que tem não mas precisa qual a graça disso. de ter sem mostrar? Mas né? tudo bem, mas aí tu entra no lado ser vulgar. Tem que ter muito cuidado disso, né? Porque a pessoa que precisa para mostrar, ela tem um quê diferente. Porque a pessoa que não precisa dizer que é. Então, entenda isso, né? Então, o luxo pode ser, que nem você falou há pouco, se a pessoa está gastando recursos financeiros para suprir alguma coisa, lembra que ela está suprindo um vácuo.
Qual é o vácuo que tá deixando? Então, luxo, eu vi, por exemplo, o jogador de futebol, é você casar na sua comunidade e não, às vezes, você fugir, né? Luxo é você se formar e valorizar quem te levou até aí, o seu avô, tal. Então, eu vivo nesse mundo acadêmico, como é importante a formatura, não para o formando. E quando formando, eu vou casar escondido, só eu e minha esposa, minha namorada, tal, num lugar esmo. Tudo bem, mas e o respeito, né? Então, o luxo é o avô dizer o seguinte: puxa vida, eu não estudei, mas eu consegui que a minha neta suprisse isso. Então, eu acho que é uma linha tênue. Agora, no coletivo, luxo é essa vulgaridade que tem sobre os produtos, tá? Então, assim, ó, a pauta realmente é pesada, mas vamos pensar nisso, tá? A pauta até que é leve. Não, pesada no seguinte, que é difícil, porque nós vamos para os dois extremos, né? Ou esse luxo que nós pensamos ser, mas no cotidiano. Vamos pensar o seguinte: um sacerdote que não quer nada de riqueza, entrega todos os seus bens. Qual é o luxo para ele? O que é o luxo para uma mãe por dentro de 70 anos? É a pergunta que eu estou fazendo aqui no programa. É a visita do filho. Inclusive, é a pergunta que eu estou fazendo. Isso, mas é isso, deu, ou seja, Sim. Agora lembra, a pessoa que precisa mostrar esse luxo, aí teria que talvez ir num psicólogo. Mas nós temos que reconhecer, Gasparim, que vivemos a era da ostentação. As pessoas não só têm que ter ou ser, têm que mostrar. Pablo, tu me permite só trazer um dado de uma pesquisa? Em 2015, o SPC Brasil fez uma pesquisa sobre esse assunto aqui. Ela está disponível nas redes sociais, na internet, né? O significado do luxo para os brasileiros. Experiências e consumo, né? E aí saiu aqui nos dados da pesquisa, achei bem, bem interessante, vou trazer, porque ela faz eco, né? Então, o que é uma vida de luxo? Essa era a pergunta, né, feita na pesquisa. E tinha a ver com, respostas, poder para comprar tudo aquilo que se tem vontade. 51% das pessoas que responderam a pesquisa dizendo: vida de luxo é poder comprar tudo aquilo que se tem vontade, sem pensar, sem fazer escolhas. Deu vontade? Compra. Deu vontade? Compra, tá? Nas classes B e C, ambas com 52% contra 39% da classe A, indicando que entre esses consumidores predomina uma visão mais utilitarista. Luxo é poder, é ter. Poder comprar sem esbarrar em restrições financeiras. Depois vinha ali viagens, né? Enfim, coisas do gênero assim, não vou ler toda a pesquisa aqui, né? Mas é isso. Mas lá em 2015 já aparecia entre esse público mais nobre que você fala, público mais A, mais B, já apareciam respostas como poder estar com a família, ter tempo para isso, né? Poder ficar com amigos, né? Enfim, já começou a mudar um pouquinho a perspectiva. Lá em 2015, nós estamos em 2024. Aí eu retomo a pergunta. Pablo, para você, o que é luxo? Olha, nós temos duas visões e uma delas é utilitarista, né? Que é a questão, assim, do consumo. E eu não condeno, entende? Porque nós somos uma geração, ou várias gerações vivendo no mesmo tempo, que vem digamos assim, de uma necessidade muito grande de consumir. E a gente agregou para gerar mais emprego, para ter mais empresas, para ter desenvolvimento, para ter progresso e tal. Mas a gente assimilou como um estilo de vida, certo? E um estilo de vida que para muitas pessoas se tornou também um sofrimento. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar muito mais, porque eu tenho que administrar as minhas contas, porque daí vem o endividamento, porque eu não sei me trabalhar na questão de quanto eu ganho, quanto que eu devo investir e assim por diante. Mas eu acho assim de que é tempo e já vem há mais tempo outras pessoas agregando formas de pensar diferentes sobre a questão do luxo, certo? Luxo, no meu entender, muito particular como pessoa, é poder comprar no mês o livro que eu quero, no meu caso. Fazer a viagem que eu necessito por conta dos meus envolvimentos. Luxo é poder tomar um café com alguém e olhar nos olhos e poder dialogar,
certo? E eu poderia fazer uma lista de outros tantos luxos. E hoje, por exemplo, um luxo que eu me permito me trabalhar é a sede por conhecimento, buscar novas culturas, aprofundar e com as tecnologias que estão aí, poder explorar isso. Mas eu hei de considerar o seguinte, Gasparim e Bever, de que nós ainda estamos muito atrelados ao luxo do ter, do ostentar, o luxo do invejar o outro, o luxo de... por exemplo, hoje tem um luxo que eu acho maravilhoso, Bever, que é você ter acesso às tecnologias, maior ou menor grau, mas você ter o luxo de poder olhar o que você quiser dentro das tecnologias e pagar o preço a curto prazo e a longo prazo de algumas escolhas que a gente faz. Por exemplo, eu tenho o luxo de assistir seriados, mas isso também traz um elemento, que seriado eu estou assistindo. Então, haja como for, dentro do luxo que você se permite entender e conquistar, observe de que existem consequências também. A rigor, a critério, procure aquele luxo que te faça ser melhor, que te faça transcender, que te faça ser mais próximo das pessoas, que você olhe o outro a partir da sua dignidade e não porque está vestindo a roupa de marca ou não está vestindo a roupa de marca. Eu lembrei de que a semana passada, ou 2 semanas atrás, eu conversei com um jovem que ele disse que o sonho dele, quando chegou em Caxias do Sul para trabalhar, era comprar um tênis branco. Tem uma galera, né, jovem aí que gosta muito de tênis branco. Aí ele disse que na primeira vez que ele foi ostentar o tênis branco dele no shopping, choveu, porque estava chovendo muito. E quando ele chegou em casa, ele não sabia o que fazer com aquele tênis que estava sujo, lameado e tal, tudo. E ele disse, foi uma trabalheira tão grande para colocar ele em ordem para a próxima ostentação, que ele disse assim, mas vou ter que fazer isso toda vez. Então, veja bem, todo luxo tem em si uma exigência, uma cobrança sobre você, certo? E se isso te deixa intranquilo, abandone. Uma outra pessoa disse assim, olha, eu queria muito o carro do ano, o carro do século, o carro do milênio, o carro lá do influencer X ou Y. Mas depois eu fui dar uma pesquisada, quanto custa um mecânico daquele carro, quanto eu teria que ficar com aquele carro parado se fosse na mecânica, e talvez nem tenha uma mecânica especializada na minha cidade daquele tipo de carro e tal, tudo, né? Porque o sonho dele, no momento, é ser um MC. Porque, segundo ele, um MC pode tudo. Aí sim, pode tudo o quê? Ele pode ostentar umas indumentárias, umas coisas em volta do corpo dele e tal, pode se encher o corpo de tatuagem, daí não precisa depois ficar se justificando no trabalho. Então, depende muito do luxo que você quer, certo? Mas que sejamos um pouquinho mais conscientes do luxo que eu quero. Eu quero ter o luxo, Beverly, de comer todos os dias numa churrascaria. Mas a minha saúde vai aguentar comer todos os dias numa churrascaria? Uhum. Mas o bacana do luxo, Pablo, eu entendi super perfeitamente o que você quer dizer. Mas, assim, no inconsciente coletivo, o bacana do luxo é que não seja algo para todo dia. Que seja algo de vez em... Por isso que o nome já é luxo, né? Porque se fosse algo de todo dia, seria qual a tua rotina, né? Então, a gente quer sonhar muitas vezes, né? Eu, particularmente, o meu sonho de luxo, hoje, no lugar em que eu estou, no momento que eu estou de vida, é ser dona do meu tempo, porque de fato ninguém é dono do próprio tempo. Já pararam para pensar isso? Sim. A gente tem a ilusão de que é dono do tempo, mas a gente não é dono do próprio tempo. As pessoas vão nos dizendo as situações, os sistemas, o que a gente tem que fazer em X hora do dia e etc. E se você disser, não, eu quero fazer diferente, você vai ter que remar contra a maré, muitas vezes paga um preço por isso. Então, ser dono do próprio tempo para mim, assim, é puro luxo. Mas também tá no campo, assim, do pura ilusão, né? Porque não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Acho mais difícil ser dono do tempo do que ser um milionário. Mas se os outros fazem a nossa agenda, o mundo faz a nossa agenda, a gente pode fazer a nossa pauta. Entende? Do que tratar, como se jogar. Por exemplo, assim, eu tenho que ir para o trabalho, entende? Não sou dono daquele tempo, certo? Mas você é dono de como você vai fazer isso. Como você vai se jogar dentro daquilo, entende? Que nível de luxo você vai dar para o teu trabalho. Porque, de qualquer forma, você está gastando aquele tempo que é teu, certo? Mas como você vai fazer? Com que qualidade você vai fazer? O que eu lamento muito é que tem pessoas, por exemplo, assim, que têm o luxo de ter um bom emprego, aos olhos de todos os outros, mas está lá e não se joga.
não exercita seus dons e talentos. Não, tu percebe isso. Tu vai num setor público, tu vai num banco, tu vai em coisa, tu conversa com o gerente, e tu vê que aquela pessoa não está inteira ali. Não está inteira ali, entende? Não se joga dentro daquilo que está fazendo. Mas aí eu acho que, Pablo, eu entendo o que tu quer dizer, mas me permita discordar um pouquinho. Me parece que quando a gente usa bem ou mal, ou usa melhor, mais eficiente e eficiente para o coletivo, não é do campo de se dar um luxo. É do campo da maturidade, de aproveitar a vida e etc, né? O campo de se dar um luxo é um outro lugar, né? É um lugar que eu posso desejar algo que eu não tenho. Se eu tivesse, não seria um luxo, daí é um privilégio, que é o que a gente vai fazer no segundo momento aqui no segundo bloco, que é, eu tenho consciência dos privilégios que eu tenho, a gente vai pegar o gancho de privilégios enquanto morador de Caxias do Sul, nativo ou não, morador de Caxias do Sul, muitas vezes nós temos, o Gasparim tá aí, já circulou em várias instituições de classe, e o Pablo também, como professor, certamente já ouviu muitas pessoas dizendo, não é bom morar aqui, não tenho o que fazer, aqui não tem as coisas legais, eu prefiro estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Europa, na França, em qualquer lugar, menos onde você está, onde é a tua cidade, né? Sim. Claro, nós vamos pegar o gancho da nossa cidade, que é Caxias do Sul, mas isso não é privilégio do caxiense. Poderia ser de Vacaria, poderia ser de São Paulo, que lá também as pessoas gostariam de estar em outro lugar. Esse é um fenômeno atual, as pessoas querem estar onde não estão. Isso, onde elas não estão. O seu momento geográfico. Nós vamos pegar o gancho de Caxias do Sul, vamos olhar para Caxias do Sul como uma cidade com muitos privilégios. Se a gente parar para raciocinar, a gente vai ver que tem muitos. Então, esse é o convite para que você, todos nós, façamos esse exercício que vem do campo de reconhecer algo que temos e que também pode ser um luxo em relação a outras cidades. Pode ser um luxo em relação a outras cidades. E aí vem do campo. Será que eu aproveito esse luxo ou não? Aí já não sei dizer. Então, rapidamente, aqui trazer alguns comentários. A Ana Série diz o seguinte, Gasparim, tu te revelou a idade, né? Quando tu falou Instituto de Beleza, a minha mãe tinha um espaço que era o Instituto de Beleza, né? Tá certo. E ela diz o seguinte ainda, super concordo com o Pablo, foi um professor querido dos meus filhos, luxo para mim é poder fazer coisas com o que eu tenho, seja viajar, um almoço com a família, poder pagar um tratamento de saúde, poder ir fazer a natação, visitar ou receber uma amiga, né, ter tempo para o tempo, né, ter tempo para usar o tempo. Aqui a Ana está falando desse campo, né, de usar bem aquilo que já tem. E ela conquistou talvez esses luxos, né? Foi o momento da vida em que ela conquistou esses luxos. A Maria Salete do Bela Vista, gente, que bom ouvir esse programa, amo vocês. A Neide diz o seguinte, bom dia, pessoal, luxo é ter saúde, ver os filhos bem, ver os netos com saúde, sendo saudáveis, é botar a cabeça no travesseiro e dormir com a cabeça tranquila, ver a família reunida, ter um teto, comida, gente, isso é puro luxo, né? Ela reconhece. Sim. Poder pagar as contas com o seu trabalho, né? Luxo seria também ter pessoas com menos ganância, na opinião da Neide. A Isabel Viapiana também está aqui. Luxo, atualmente, seria a permanência do sol. Sol seria luxo puro, né? Para nós gaúchos. A Léa, ela mandou um áudio. Eu vou ter que desligar todos os microfones para a gente escutar juntos, tá bom? Vou tentar botar aqui, Léa, espero que seja sobre o programa, Léa. Vem junto. Luxo para mim é eu viver com o que eu tenho, ser feliz dia após dia e não com ostentação. Gratidão. Ah, que bonito. A Léa sempre tem um jeito bacana assim de falar, com uma animação. Vejam bem que os ouvintes trazem observações da perspectiva deles sobre o luxo, que é do campo do que o Pablo falava, que era saber reconhecer as bênçãos, as coisas boas que tem, que a gente pode entender como um luxo social, né? Porque nem todo mundo reconhece. Pode falar, Paulo. Eu só queria pontuar o seguinte, assim, ó, é a questão antropológica, ou a antropologia dentro da área da psicologia diz isso, né? Se você, como ser humano, não reconhece o que você tem,
todo dia você fica pautando só o lado negativo do que você tem, do teu trabalho, dos teus amigos, da rua, do comércio, como fui atendido e tal, tudo, o teu olhar está adestrado ou treinado a olhar sempre para o lado negativo. Aí quando vier aquele luxo que você entende como luxo, que é fazer uma viagem e tal, tudo, você corre o risco de, ao retornar, pontuar os aspectos negativos. Ou não usufruir, né? Não degustar. Não faz muito, um casal de amigos meus fizeram a tão sonhada viagem marítima, né? Foram daqui até ali no Caribe, que para todo mundo é maravilhoso e tal, tudo. Quando eles retornaram, eu percebi de que eles falaram mal da higiene dos banheiros, falaram mal de que o quartinho era muito apertado, que eles dois não conseguiam nem se movimentar dentro, porque ela levou 3 malas e não sei o quê. Então, veja bem, se você não qualifica o teu dia a dia, o teu feijão com arroz do dia a dia, você não vai valorizar uma mesa farta, cheia de alimentos. Você vai encontrar um elemento e dizer, olha, aquilo lá estava mal posicionado, aquilo lá devia A ter sido cereja do diferente. bolo. Ou seja, não estava boa. Ou seja, a vida, o cotidiano é um treinamento e uma qualificação para a gente viver grandes momentos. Legal que isso. todo mundo tem. Mas assim, Pablo, a ouvinte falou da idade, né? Eu acho que existe um momento de ser fogueteiro e existe um momento de ser bombeiro. Ou seja, dependendo da idade que a pessoa está, As ela frases começa de efeito do Gasparinho. Não, você começa a contemplar, entendeu? Então, quando você é filho, é novo, você é fogueteiro, você quer botar fogo no mundo. Agora, depois que você casou e tiver um filho, se você não virar bombeiro, tem que ir no psicólogo, deu para entender? Ou seja, existem fases da vida. Assim, ó, eu acho que o luxo é suprir algo que você não tem nesse momento. Por exemplo, olha, hoje meu dia, se eu tivesse um feijão, um arroz, um guisado, um molho de guisado e um pouco de farinha de mandioca em cima, eu trocaria qualquer churrascaria que você falou, tá? Mas deu para entender? Ou seja, sim. Agora é o seguinte, aí você tem aquela pessoa que sempre sonha o que não tem. Só que quando você já está numa idade de contemplação, você vê que são coisas ridículas que a gente fica brigando em determinada... Por isso que às vezes as pessoas de idade ficam um pouco mais em silêncio. Porque às vezes você vê certas discussões que são ridículas. Agora é o seguinte, eu acho que os ouvintes falam bem, depende de cada um. Agora, se eu não estiver satisfeito comigo mesmo, tá, Pablo? Nada vai me satisfazer. E mesmo com todo o luxo do mundo, tá? Agora, eu colocaria os ouvintes agora. Pesquise no tal do telefone celular hoje. Pergunte o que é luxo para quem está nesse momento na beira da morte, né? Até eu escrevi aqui no leito, né, de morte. Porque eu já vi isso, tá? E o Dr. Lucchesi fala isso. Nas palestras dele, nos livros dele, fala muito bem disso. No leito de morte, nada desse luxo material vale. E as pessoas se arrependem. Mas por quê? Porque depois da contemplação vem um leito. E todos vão passar por isso, né? De uma maneira ou de outra. Espero que seja para a contemplação. Mas deu para entender? Podemos fazer a mesma pergunta agora, Bebe. O que é luxo? O que foi luxo para alguém que está se despedindo? Que já passou por todas essas fases, talvez tenha conhecido o mundo todo, né? E vamos falar desse médico, a maioria de quem passa por ele, né, no hospital particular, são pessoas, diria o seguinte, que materialmente nada faltou. Mas assim, ó, é um negócio de se pensar, sabe? Eu acho que, por isso que eu falei que esse assunto, ele é pesado, porque mexe com as entranhas particulares de todo mundo, entendeu? A proposta é essa, que a capaz de gente chegar repense, em casa né? agora, a família diz assim, tu falou isso, né? Entendeu? Por que não tira mais férias? Por que eu não diria pesado, eu diria profundo e necessário. Profundo e necessário. Não, mas é que tu é filósofo, tal, eu sou... Deu pra entender. Eu sou meio chucro, né? Mas assim, ó, na verdade, é aquela batida, né? Que é forte, que a gente leva o dia a dia. Mas que alguém tem que falar, né? Tem que falar. Que alguém tem que falar. O que é luxo, por exemplo, com alguém que está com a esposa, o marido, nesse momento, num leito do hospital, né? Uhum. Depende de cada um. Mas pensar na contemplação, tá? E indo para outro assunto, já quase adiantando, a gente tem que valorizar mais o que se tem, porque a gente, infelizmente, nós como ser humano só valorizamos o que não tem. É e verdade. quando falta, né? É a nossa energia elétrica.
E olhando hoje nos jornais, pessoal, nós temos pessoas há 2 meses sem energia elétrica, sem chegar nas suas casas ainda, né? No nosso interior de Caxias do Sul. Então, o que seria o luxo para eles? A energia elétrica. Tu sabes, Gasparinho, eu vou fazer um intervalo aqui, só para a gente concluir essa parte do luxo e entrar na questão de ter autoestima, né? Ou reconhecer os nossos privilégios, que é um pouco isso que você está falando. Sim. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu não me recordo quem me disse, em que momento, mas muitos anos, mais de 20 anos. Eu me lembro que antes de entrar na Rádio São Francisco, eu já levava essa frase comigo, se você não é capaz de ser grato pelo que tem, não merece mais nada. Não merece. Ponto, é isso. E eu levo na minha vida mesmo, porque eu acho que é isso. Eu tenho um familiar meu, que você encontra ele assim, ele nunca tem nada de bom para dizer. Sempre um aspecto negativo. Ele sorri, tá sorrindo, tá brincando, mas mesmo que tá brincando, tá dizendo, falta isso, falta aquilo, falta... E eu acho tão engraçado, assim, porque quando eu enxergo ele, assim, eu vou vindo de ré. Para não ter que conversar muito, porque, assim, esse espírito que o Pablo falou, de olhar o lado negativo, de não ver nada de bom, de não reconhecer as coisas boas, ele é como um vírus. Ele nos contagia. E quando você, sem perceber, você também já está reclamando junto. Pega, que agora, impressionante. Mas a pergunta é essa, será que o inverso também não pega? Será que quando a gente é bem-humorado, vê por um lado positivo, será que também não pega? Deve pegar, né? Mas sabe que eu vou contar um exemplo. Eu estava fim de semana em Gramado e nós estávamos olhando lá no hotel, né? E de repente uma criança de uns 5 anos, eu não sei onde é que ela foi, ela deve ter ido num parquinho e tal, e ela chegou assim, chamava o nome e vinha te abraçar assim. Tu fica desconcertado, sabe? Tu fica, falta o chão. E aquela criança rindo, tá? E o pai ria bastante, a mãe meio brava, né? Mas ela deve ter passado em algum evento e tal, onde tinha que abraçar. Mas nós estamos tão desacostumados. Agora a Bíblia, assim, ó, eu acho que nós temos que falar com mais gente que nos faça rir. Sabe, no nosso dia a dia, a gente só... certeza. A gente não está conseguindo rir porque nós não conseguimos achar aquelas pessoas. E aquelas pessoas que fazem você rir do nada, sabe? Falando sei lá o quê. Cara, essa nós precisamos colher mais, sabe? E nós precisamos... E aí eu lembro, sabe? Cara, eu posso ser antigo, como diz, cara. Mas como era bom antigamente, sabe? Você chegar em casa e assistir um Chacrinha, cara. Sabe? Vamos lá. Por quê? Esperava toda semana. Esses programas, tá? Os Trapalhões, assim, ó, por quê? Não é que eu seja antigo, não. Mas você tem que desligar, cara. Porque eu, por exemplo, hoje, eu assino 3, 4, 5 jornais, via físico e via coisa. Online. Pessoal, se você pegar notícia boa, não dá audiência. Então a gente está ao todo, a gente teria que ter algumas coisas para quebrar essa espinha que nos faz ficar tão sérios. Gente, eu tenho que fazer realmente um intervalo, eu vou pedir licença a vocês aqui, a quem está conosco também na live, no rádio, tá certo? A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta para falar sobre essa síndrome do patinho feio. E o antídoto seria, como a gente pode olhar, né? Quais são as coisas que te motivam e te deixam orgulhoso em Caxias do Sul? Voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h39. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. (14 graus).
As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de vidas, destruindo lares e sonhos. Os Freis Capuchinhos estão liderando uma campanha de auxílio às vítimas. Precisamos da sua ajuda. Contribua através do Pix sos@alsb.org.br. Nome Freis Ajuda Humanitária RS, Associação Literária São Boaventura. Vamos juntos oferecer alívio e esperança para aqueles que mais precisam. Ajude a reconstruir vidas. Mais informações @Capuchinhos RS. Apoio Rede Mais Nova e Rede Tua Rádio. Venha brindar essa história, esse encontro, essa tradição. Expo Bento e Venavinho esperam você com ofertas e diversão. Traga a sua família, te esperamos de braços abertos. Compra shows e os melhores vinhos, Expo Bento e Venavinho. De 11 a 21 de julho, patrocínio Prefeitura de Bento Gonçalves, realização SIC. Há 64 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centro de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. E associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Tem padaria pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta terça tem leite Lativido 1 litro, 13,97. Café Bom Jesus 500 gramas, 13,87. Pão francês, 8,99 o quilo. Isso mesmo, pão francês só 8,99. Confira essas e outras ofertas pelo app. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11 horas e 42 minutos, de volta com o programa Tá na Pauta especial de hoje, que tá mexendo aqui com os ânimos da galera, né? A gente pergunta aqui o que é luxo para você e agora a gente vai entrar no assunto que tem a ver com a questão dos nossos privilégios enquanto munícipes, moradores de Caxias do Sul, sejamos naturais daqui ou apenas pessoas que agora, né, adotaram a cidade como seu lar. Conversamos com o Ivanir Gasparim, que ele é empresário, né, também Força Viva de Caxias do Sul, o Pablo Carlotto, que é professor de carreira, dedicado uma vida toda à questão da docência, e também é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Os ouvintes estão aqui a mil, né? O pessoal gostou da ideia de analisar o luxo, né? A Léa brincou com vocês dizendo o seguinte, olha, venham para cá comigo, aqui vocês vão rir o dia inteirinho. Ainda ela brincou, uhul! A Isabel, do bairro Desvio Rio, ela disse, sim, gente, também a alegria também contagia. A Lúcia, que ligou para cá do Jardim do Lago, obrigada, Lúcia, por isso, viu? Levantar o telefone, fazer a descagem, falar com outra pessoa que vai intermediar o recado, isso aqui para mim é puro luxo, tá? Muito obrigada, Lúcia. Ela diz o seguinte, luxo para mim é ter saúde e ter amigos como esses da tua Rádio São Francisco. Um bom dia a todos. Que gentil, né? Ela não só se sente, reconhece, mas ela é uma pessoa gentil. Isso é uma coisa que é puro luxo também, né? Puro luxo. A Ana Célia, ela fez uma foto, mandou áudio aqui, ela disse, gente, luxo é isso. É poder limpar a casa com a janela aberta, olhar para o céu e ver um pedacinho assim do solzinho, né? Isso é luxo puro. Gente, vamos falar sobre privilégio. Nem sempre a gente reconhece que moramos numa cidade privilegiada. Agora, pensando como cidade, não como só indivíduo, né? No coletivo. Hoje de manhã eu fazia uma pauta aqui que acabou refrescando a minha memória, porque por vezes a gente esquece, né? Era sobre a questão do coro da Universidade de Caxias do Sul, que depois de um tempo parado, foi reestruturado, reativado, e domingo agora volta a fazer a estreia, a primeira apresentação depois desse período todo inativo. A gente sabe que são coisas muitas vezes abraçadas, né, por uma diretoria, uma gestão, porque nem sempre eles têm um fim que o resultado... Como que tu mede o resultado de um coro? Como que tu justifica, né? É uma decisão. E Caxias do Sul, então, primeiro, tem uma universidade, embora sejamos um polo educacional, e a gente agradece a todas as instituições de ensino que tem aqui. Gente, ter uma universidade é luxo puro de um município, porque para ser universidade, você tem que cumprir uma série de requisitos, entre
eles a quantidade de livros de uma biblioteca. Para começar. Artigos científicos. Para começar. Nem vou falar do resto tudo, talvez eu nem saiba o resto tudo, mas isso é um luxo. Depois nós temos uma universidade que tem dentro ali do campus teatro, coro, orquestra. Como cidade, temos 2 orquestras, a municipal e a da própria universidade. Nós temos mais do que um teatro, nós temos mais do que um cinema, nós temos várias galerias, né, de artes, nós temos grandes nomes que são destaque na questão política, da economia, temos grandes empresas, grandes empreendimentos, temos realmente uma logística de cidade muito interessante. Será que a gente se dá conta disso? Eu não sei, eu fiquei pensando, será que a gente se dá conta disso? Os privilégios que temos como caxienses que somos? Olha, eu posso falar de cadeira, até porque a administração de vendas, eu leciono, existem pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades, ou a melhorar, depende da empresa. E eu sempre separava os grupos para fazer o trabalho de pontos fortes, pontos fracos do turismo da nossa região, os alunos de fora de Caxias e os de Caxias. Os de Caxias praticamente não viam um ponto forte em Caxias, porque vive no meio. Entendeu? Os de fora, que moram nas cidades que circundam Caxias do Sul e estudam na Universidade de Caxias do Sul, meu Deus do céu, eles me mostravam pontos fortes, oportunidades que nem eu, né, com toda a experiência e tal, via, entendeu? A rede hospitalar, a rede de comércio, nós temos shopping center em Caxias. Nós temos que sempre comparar com demais. Por exemplo, nós temos 497 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tirando Porto Alegre, não existe nenhuma outra cidade. E se não tem coisas melhores, é porque eu não procuro. Porque a partir do momento que há a necessidade de ter uma janta às 2 da manhã, algum empreendedor que dê retorno econômico também, né, vai ficar aberto, entendeu? Então a gente reclama do que não tem. Agora é o seguinte, a gente nunca valoriza o que tem. E aí vem uma velha frase da mãe, da esposa: tu só vai valorizar o dia que perde, né? Lembra que quando eu morrer, o dia que você morrer. Mas deu para entender, ou seja, realmente é muito privilégio. A gente compara, por exemplo, mas Gramado tem, mas Gramado é forte naquilo, né? É 2, 3 quadras, é grande, é Gramado. Bento tem isso, mas nós temos a Caxias do Sul, provavelmente nós temos um cluster, tá? E eu escrevi isso. Caxias tem tudo. Caxias, por exemplo, tem Maria Fumaça, mas que fica logo aqui em Bento Gonçalves. Caxias do Sul tem os melhores cafés coloniais, mas que ficam aqui em Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco. Nós temos os melhores quênios, que ficam logo aqui. Em compensação, nós temos também a melhor casas italianas, né, que fica logo aqui em Antônio Prado. Lembrar que Antônio Prado tem os melhores hospitais da região, que fica em Caxias do Sul. Flores da Cunha tem a melhor universidade comunitária, quiçá do Brasil, mas que fica em Caxias do Sul. Se nós entendermos esse cluster, né, vamos imaginar a alimentação. A alimentação de Bento Gonçalves não tem nada a ver com a alimentação de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis é diferente de Gramado, de Canela, que não tem nada a ver com São Francisco de Paula, que é o gaúcho, que não tem nada a ver com Antônio Prado e Flores da Cunha. Então, o que tu está dizendo, Gasparim, dá para a gente resumir, assim, sintetizar a tua ampla abordagem como um privilégio é esse senso de territorialidade, né, de regionalidade. E esse senso que, sim, acho que nos pertence, é fato isso, mas também pertence a todos os municípios do conglomerado. Isso é bacana. Metropolitana da Serra. Isso, bacana. Isso é uma coisa nova que a gente tem que reconhecer. Bacana. Que mais? Mas assim, só encerrando assim, Pablo, quanto mais tu viaja, né, mais tu valoriza Caxias do Sul. Porque mesmo que você viaje, mas lá tem isso. Tá, mas lá tem isso, mas não tem isso. Deu para entender? Ou seja, nós somos praticamente, precisamente, vamos pensar, comércio, indústria e serviço, nós somos fortes. Nós temos outras regiões que é só aquilo, entendeu? É óbvio, nós não temos um mercado público, mas tudo bem. Temos as nossas feiras, gente, que é maravilhosas. Mas deu para entender? Então é o seguinte, é a mesma coisa que você falou desse casal. Olha que luxo, sonham por anos. Agora, se você quiser fazer um turismo num navio, por mais luxuoso que seja, tu tem que entender que o quarto é pequeno em todos os navios. E para todos. É a mesma coisa, assim, eu tenho um privilégio lá em casa de ter um chuveiro a gás um monte d'água, mas em compensação a conta do gás é alta. Ou seja, para toda ação tem uma reação ao contrário. Tu quer viajar hoje em qualquer parte do mundo,
o aeroporto te cansa. Você fica mais em aeroporto tal. Agora, deu para entender? Para toda vantagem, tem uma desvantagem ao contrário. Exemplo que o Paulo falou. Pessoal, por mais rico que seja, você não consegue comer um churrasco todos os dias. 11h50, gente. O Ademar Roberto Sebem diz: luxo é ter tempo e saber usá-lo. A Isa Viapiana também mandou um recadinho aqui dizendo que Caxias é uma cidade de referência, principalmente na oferta de trabalho. Isso é um baita privilégio. Pablo. Eu digo assim, buscando ser um pouco sintético, né? O grande privilégio de Caxias do Sul é, entre tantas nuances, entre tantas características, ruas e calçamento, fachadas de prédios, de lojas, etc, 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 centros culturais e tal, é basicamente perceber de que quase todos os bairros já têm o seu centro. E nesse centro tem as necessidades básicas tuas, o mercado, o banco e tal. Outra questão, nós nos transformamos numa das cidades maiores do estado, mas ainda temos aquela característica colonial da valorização da família, valorização da comunidade. Cada bairro hoje de Caxias do Sul é identificado pela sua paróquia, pela sua igreja, que ali está. Lourdes é a igreja de Lourdes, Capuchinhos a região do Capuchinhos é a igreja dos Capuchinhos. Então tem muito disso ainda e eu digo que é um grande privilégio isso também. Mas eu diria assim, o privilégio é ainda ter pessoas, Beverly e Gasparim, em Caxias do Sul, que conseguem se dedicar ao trabalho, porque aqui é forte o trabalho, certo? Se dedicar lembrando do potencial. É uma cidade que ainda tem muitas pessoas que vêm para cá e escolhem. Eu escolhi Caxias do Sul, eu não nasci em Caxias do Sul. Eu escolhi Caxias do Sul, ou fui levado a escolher Caxias do Sul, também pelo seu imenso potencial. Sabe? Graças ao bom Deus, para onde eu olho, eu vejo potencial na cidade, certo? E rezo e torço, estamos em ano eleitoral, que os futuros dirigentes do nossa cidade, enquanto município, sejam vereadores, sejam prefeito e seja também os secretários, futuros secretários, vejam também o potencial da cidade e não só as demandas que a sociedade tem a olhos vistos, mas também consigam pensar a cidade daqui 20 anos, 30, 40 anos. Aí sim seria um imenso privilégio. Por quê? Porque a cidade tem um potencial muito grande e é esse o privilégio que hoje nós devemos lançar no nosso horizonte. Pablo, Gasparinho, eu quero fazer a pergunta pontualmente para vocês, agora sem pensar no discurso para outros ouvirem, realmente o que ecoa no coração de vocês. O que vocês acham que realmente, na opinião de cada um de vocês, Caxias do Sul tem que te deixa orgulhoso? Olha, se sentindo um privilegiado. Passando nas entidades, tá? Eu acho que é que nem uma loja, quando você tem uma loja, 2 lojas tal, e depois você tem 100, aí você perde o controle, você perde aquele atendimento pessoal. Caxias do Sul tem um privilégio, e nós vamos perder logo na frente, quando nós completar 700, 800, 1 milhão de habitantes, é esse trabalho comunitário, essas pessoas que se envolvem com a comunidade. Então, você faz aqui um homem da cozinha, tu faz o clube de mães, de alguma forma todos são acolhidos. E logo aí na frente, eu digo não sei quantos anos, né, mas eu conheço outras cidades maiores, você perde isso. Como é importante você ouvir, por exemplo, a tua rádio Meio Dia, para de repente saber quem morreu. E ainda você diz, como é bom ainda, logo aí na frente, Caxias do Sul teve ontem um assassinato, um homicídio, e a gente se tocar e doer, logo aí na frente não vai nem mais ser divulgado. Então, nós estamos num tamanho tênue, entendeu? De nós perdermos esse privilégio de ser uma cidade grande perante o Estado, mas ainda ser pequena nesse sentido. Aqui nós temos ainda, e muitas empresas, e talvez muitas fecharam, porque ainda trabalham com o coração e não com a razão. E a razão, pessoal, é totalmente diferente. Você vira um número. Inclusive, hoje, ainda nos importamos com alguém que está morando na rua. Logo aí na frente, a gente não vai nem olhar para essa pessoa. Bem pontuado, Gasparim. Bem pontuado, parabéns, Gasparim. Eu colocaria assim, Beverly, que hoje, bem particular para mim, é poder ter acesso ao que eu preciso, ao que eu necessito. E se não tem na cidade, poder adquirir o mais rápido possível. Porque é uma cidade que é atendida pela infraestrutura logística de uma forma muito rápida.
Eu queria também incluir aqui um ponto de vista que é pessoal, né? Sobre coisas que eu me orgulho e me sinto, nossa, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu me sinto privilegiada em Caxias do Sul pelo nosso sistema ainda de mobilidade urbana, que, claro, só é possível porque estamos nessa quantidade de pessoas, etc., porque a gente reclama muito, e eu não estou aqui dizendo que não é legítimas reclamações, mas a gente parar para pensar, nós conseguimos nos deslocar em 15 minutos para algum lugar, sair 10 minutos antes para trabalhar. Podemos almoçar em casa. Gente, isso é um privilégio puro que a gente às vezes não se dá. É ruim, bom, podia ser melhor, ok, talvez até possa ser muito melhor, mas a gente tem alternativas. Você pode ir de transporte coletivo, você pode ir de aplicativo, você pode ir de táxi, você pode ir de bicicleta, você pode ir de patins, você pode ir a pé, você pode ir com o seu próprio carro e de carona. Isso, gente, é um privilégio que só a nossa cidade nos permite. Se a gente for para outros lugares, já começa a reduzir para mais ou para menos, né? Então, eu acho isso aqui um baita privilégio, assim, me orgulho disso em Caxias do Sul, poder dizer isso. Os últimos 2 meses, tá, morando no Rio Grande do Sul, o caxiense, alguns foram afetados, tá, diretamente. Muitos foram indiretamente, né, por causa do emprego e tal. Familiares. Mas nós temos que jogar as mãos para cima, né. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com nossos irmãos, aqui 50 quilômetros, né. Bem perto. E outra, a gente reclama da infraestrutura, mas não vimos ninguém aqui em Caxias do Sul com a água até a cintura, como nós vimos há pouco tempo atrás. Então foram feitas obras, preciso muito mais obras. Mas lembrar o seguinte, que as necessidades são infindáveis. Sim. E os recursos são findáveis. Então é o seguinte, vamos imaginar, qual é teu sonho? É comprar um colchão novo. Quando você comprou aquele colchão novo, você tem mais um sonho. Então os sonhos, ele é infindável. Agora, os recursos, até humanos, são findáveis. Então, claro que a gente sonha, por exemplo, por que não tem um aeroporto? Eu também gostaria de ter uma praia. E outra, que nem a nossa ouvinte falou o seguinte, que bom abrir a janela e ver o sol. Mas lembrar que é um privilégio porque você abriu e fazia horas que não via o sol. Eu já falei, por exemplo, lá no Nordeste, de pessoas que sonham em vir para cá para sentir o nosso frio. Então, o privilégio de muitas pessoas que estavam em Gramado esse fim de semana era para ver aquela loucura daquela serração que não se via 2 metros da coisa. Eu tinha pavor daquela serração, porque eu tenho sempre serração aqui em Caxias do Sul. Mas para aqueles turistas, eu chegava a me dar até arrepio, porque aquele frio, aquela serração, aquele chuvisqueiro, na rua tirando foto, eu digo, mas são tudo maluco, né? Sim. Agora, para mim, que eu tenho sempre isso, não me dá prazer. Então, se você tem o privilégio de ter o sol e tua casa estiver de pé e você não perdeu nada, você é um privilegiado. Luxo puro. É o luxo puro nesse momento. Puro. E nesse momento também falava há pouco, antes de entrar aqui, vamos receber bem essas pessoas flageladas que estão vindo para Caxias do Sul. Eu acho que nesse momento, não, e outra coisa, não vamos se aproveitar, né? Porque tem pessoas que podem se aproveitar nesse momento. Então, aliás, assim, como tem sempre, né? Isso é luxo, é privilégio. Agora, lembrando, o ser humano só valoriza o que falta. E é por isso que é bom que, em vez de quando falte água, falte a energia elétrica, que falte lá uma mercadoria. E que bom ainda que a gente tem vizinhos que a gente pode sair de noite e pedir uma xícara de sal, de açúcar. Isso é um privilégio. Por quê? Porque o dia que o vizinho precisar, eu também vou estar de portas abertas para ajudar no que ele precisa. Obrigada, Gasparim, pela presença. A Isabel diz o seguinte, que também é um luxo ouvir o programa de hoje. Gratidão. Pablo, para fechar. O luxo é também privilégio ter gente que acompanha o programa. Hoje, né? Que nos superamos hoje, né? É verdade. Hoje, assim, o Gasparim deve ter tomado um Nescau a mais. É o quentão, aquele da caixinha. O quentão da caixinha. Aquele quentão da caixinha. É bom isso porque é uma forma de dialogar, de expor visões e percepções. Isso também é um luxo. Isso é um privilégio também, poder reclinar a nossa mente e o nosso coração sob o olhar do outro. E é isso que nos enriquece, certo? E lhe traz aquela sensação de que não estamos sozinhos neste mundo. Porque tem muitas pessoas cultivando aquela solidão danosa, aquela solidão que é se sentir sozinho e aí procurar meios de fugas e coisas assim. E que tem então, todo o material. Que o vinho seja para celebrar e não para afogar as mágoas. Isso aí, ó. Nada de quentão extra hoje. Gasparim, obrigada. Mas quem sabe hoje um café com graspa vai bem, né? Olha aí, ó, não dá ideias, rapaz. Olha só, já tem Gasparim, né? Grasparim, vai ser Grasparim, né? Gente, eu vou fechando
fechando o programa de hoje. A todos que nos acompanharam, obrigada. Ele fica armazenado disponível no Facebook.